Olá, pessoal, boa noite. Vamos aqui começar a nossa live de hoje para conversar com a Cláudia Fischer e ela deve estar entrando. A Cláudia deve estar aí já já. Ei, Cláudia, que bom! Somos as primeiras aqui. Oi, Olá, Cláudia, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo bom. De Vamos volta lá. aqui? Deixar as pessoas entrando aos pouquinhos. E aí, como estão as Tudo coisas? bem? Quem diria, né? Acho que quase um ano depois aqui a gente falando de Nossa, novo de de novo, luto. não é? A gente falou sobre tudo isso um ano atrás. E Com aí outra estamos perspectiva, né? novamente, não é? Outra perspectiva, Clau. E você está sentindo muita diferença desse ano para o ano passado? O que que você me conta? Tô. Eu É. acho que, bom, mais enlutados, né? Mais enlutados Uhum, procurando ajuda, porque no começo a gente falava o quê? De 1.000 mortes, né? uhum, Lá uhum, quando estava mais no auge, agora a gente fala de três, quatro, quase, uhum. né? Dois, três, É, então e múltiplas, né? Que é uma coisa que a gente vai falar múltiplas. depois. Então, muita gente que perde pai, depois perde mãe, né? Uhum. Perde sobrinha e perde o pai, cunhado, filhos que ficam É, sem os pais. Então, acho que isso está vindo agora com essas novas cepas mais forte do que estava no começo. é. Então, muito importante, pessoal, para quem está entrando aqui, eu queria apresentar para vocês a Cláudia Fischer, né? A Cláudia é psicóloga, ela trabalha com a gente lá na Plenamente, é uma pessoa que de fato ajuda muito, atende muita gente e tem aí uma habilidade muito grande de lidar com esses assuntos difíceis. A Cláudia fez especialização em neurociências, né, Cláudia? Fez neurociências e também estudou luto, fez um aprimoramento em luto no Instituto Quatro Estações e entende bastante desse assunto, tem assim experiências pessoais, né, em relação a esse assunto também. Gilson está aí entrando, muito triste, né? Perdi meu filho, minha Puxa, irmã. E sinto então, muito, Gilson, Gilson. obrigada pela sua presença. Nós vamos falar sobre esse assunto, sim. Então, Cláudia, acho que para começar, eu queria que você definisse um pouco, né, a respeito do que é, afinal, o luto. Então, se fala de tristeza, melancolia. O que é o luto? O que é esse assunto? Não, o luto é uma reação natural, esperada, né, frente à perda de um vínculo. Pode ser um Uhum, vínculo com coisas simbólicas também, né? O que a gente está vivendo, por exemplo, agora, luto, a gente pode dizer que é um luto coletivo, uhum, uma perda de um mundo que era presumido, que a gente sabia o que ia fazer, né, no fim de semana, nas férias, no feriado, amanhã. uhum, Então, a gente pode dizer que isso é um luto também, que a gente tem que se ajustar a um mundo novo. E a perda de uma pessoa querida também faz com que a gente tenha que se ajustar a uma nova realidade, sem aquela uhum, pessoa, né, no uhum, mundo externo, no menos, né? A gente vai, o processo de luto, a gente diz que é um trabalho, né? Um trabalho que tem que ser feito, é um processo. Não uhum. é de um dia para o outro, é irremediável, né? Não tem um remedinho, uma pílula, uma cartilha que fale, bom, agora você seguindo isso, né, no dia Uhum, seguinte você vai estar bem. Não tem muito uhum. jeito de, não tem. Tem muita gente que procura querendo tirar essa dor, ou que quer tirar a dor do outro. O que eu faço? Como eu posso É, ajudar, né? é. E acho que a primeira questão é não tem como tirar a dor, tem como ajudar a acolher, tem muitas formas, acho que a gente pode falar aqui, Uhum, né? O ouvir, né? Muito mais ouvir do que falar, mas não uhum, tirar a dor. uhum, E então, portanto, o luto saudável é isso, uma reação natural, né? Não é uma uhum, doença e que uhum, envolve, claro, tristeza, né? Pode ser confundida com depressão. Muita gente tende a querer
remediar, né, e medicar, mas Uhum, a princípio não é algo patológico, é algo importante, que se a pessoa não uhum, faz esse processo, uhum, depois pode ter uma complicação lá na frente, né? uhum. E aí, neste momento específico que nós estamos vivendo, né, onde o luto virou uma coisa comum, a gente vê na televisão, a gente vê pessoas na família, então, ao mesmo tempo, várias coisas acontecendo. Qual é, vamos dizer, o problema, a gravidade, as complicações decorrentes desse momento de luto? As complicações para o enlutado, você diz, ou para todos? Acho que podemos falar primeiro para o enlutado, né? As Uhum. complicações, a diferença entre luto normal e luto patológico e as complicações para todos, todo mundo lidando com esse assunto ao mesmo tempo. Então, a gente pode pensar em fatores de risco, né, para luto Uhum, complicado, para pensar se o processo tende a ser natural, né, mas o que pode uhum, complicar? Quando a gente fala de perdas múltiplas nesse momento, né, o fato, por exemplo, falando de Covid, o Covid ser uma morte súbita, né, repentina, violenta no sentido de que a gente não sabe, né, muitas vezes o que aconteceu, não esteve junto, presente, não sabe o que aconteceu lá no hospital e todo esse tratamento invasivo pode ser, uhum, né, violento. Mas, de forma geral, a perda de forma violenta é um fator de risco. Um histórico aham, psiquiátrico da pessoa, né, é um fator de aham, risco. A falta de rede de apoio também, né, porque uhum, é um fator de proteção. Então, se falta, né, a falta de uhum. rituais, que é o que a gente está vivendo agora, né, a gente não está vivendo rituais concretos, né? A pessoa que some, né? Porque ela vai para o hospital e de repente não se pode ir lá, não se pode acompanhar, porque tem todas as restrições, e aí de repente É, você não vê mais a pessoa. A dificuldade disso que não é algo normal. A gente normalmente perde alguém, a gente quer estar junto da pessoa, né? é, Então a dificuldade nesse momento, isso é um agravante. E não o que ajuda que esse luto poderia ser? antecipatório, né? Você já ir se preparando, se despedindo, né? E saber o que está Uhum, acontecendo. E começa a fazer uma narrativa, né? A dar sentido àquela história. Você não tem um ponto de uhum, partida ali. uhum. Então, fala sobre esse assunto da narrativa, que eu acho tão bacana e tão interessante, que o luto, ele é um processo, e ele é um processo que, no fim, aquilo faz um sentido para a pessoa passa a existir, né, não fisicamente, mas dentro da história e dentro, né, do nosso coração, das nossas lembranças, continua a fazer É, lembranças e outras histórias, e de que modo que esse luto pode se tornar um luto patológico, pode não ser algo natural, assim, quais são as características, o que, que a gente poderia dizer para as pessoas se alertarem? Olha, pode ser que você não está vivendo um luto normal, você está vivendo um luto já patológico e precisa de ajuda. O que, que uhum. seria? Bom, o luto natural, né, saudável, é aquele que o enlutado consegue fazer um movimento entre a perda e a restauração, né? Então, olhando para a perda, no começo muito mais para a perda, e depois com o tempo ir olhando para a vida de novo, né? Uhum, Para o trabalho, para novas histórias, conseguindo se ajustar ao mundo sem a pessoa que perdeu. Então, é um uhum, movimento, né? uhum, Vai e volta, às vezes no mesmo dia, em fases. E uhum, quando a pessoa, depois de um tempo, é difícil falar de tempo, né? A gente fala uhum. mais ou menos um ano, porque um ano tem um ciclo, né? As primeiras datas que a pessoa vai passar, primeiro Natal, primeiro aniversário. Como é duro Mas isso, né? O primeiro ano. você não Primeiro sabe ano é ainda se muito vai difícil. sobreviver, né? Como é que vai Uhum, ser o meu aniversário sem a pessoa? Como é que vai uhum, ser o Natal? Depois você já sabe que sobrevive, né? Você já tem essa referência. Então tende a ser um pouco menos doloroso. Né? Então o tempo é relativo, depende muito do vínculo com a pessoa, né? De como foi a morte, tudo. Mas mais ou menos depois de um ano, se a gente. Depois de um tempo, né? Um tempo maior, que a gente vê que a pessoa está muito paralisada na perda, ela não consegue sair da raiva,
não consegue sair da culpa. uhum, Então, é um sinal de que está complicando, né? Acho que uhum. agora, por exemplo, a culpa do contaminar está vindo muito, né? Ah, sim, pegou de alguém, foi alguém que contaminou, pegou. Pois Aham, é. Mas uma coisa é a gente falar da culpa do profissional de saúde ou quem está indo trabalhar, né? Outra é de uma pessoa que foi para a festa, né? uhum, Mas, enfim, são processos que se a pessoa ela não elabora isso e ela ficar paralisada, pode complicar o luto, né? Ou fica uhum, muito com raiva, né? Muito revoltada por muito tempo, né? Porque a uhum, raiva faz parte, mas a gente não pode ficar paralisada ali no sentimento. uhum. Então, quer dizer, por volta de um ano é alguma coisa que é esperado, né? E aí Uhum. a tristeza, o sofrimento, uma elaboração. E se a gente não tem, né, um encaminhamento saudável da pessoa retornar para a vida dela. E aí Sim, conseguir trabalhar, conseguir cuidar de filho, conseguir seguir a vida. Uma coisa isso. importante que eu acho que assim é a paralisia, né? A pessoa funcionalmente deixa de conseguir produzir. E aí eu acho que Isso. esse é um sinal também super importante para procurar ajuda. É. E E muitas você falou vezes, começar a dar sentido, né? No que uhum, você tinha falado. Essa narrativa, ela vai evoluindo e a pessoa começa a dar sentido. Bom, né? Talvez tenha sido, né? Por esse motivo, por outro, Deus, uhum, enfim, começa a contar uhum, uma história, né? E uhum, aí a pessoa passa a viver, né? Do ter a dor, do ser a dor para ter a dor, né? Começa e o a que que internalizar. e o que que dá para fazer, Cláudia? Se a gente pensar, por exemplo, assim, você, né, que se especializou, se aprimorou nesse assunto, quais são as técnicas, né, que um psicólogo pode ter, ou mesmo se não for um psicólogo, alguém que escute essa pessoa, o que que a gente pode fazer para ajudar, de fato, uma pessoa que está vivendo assim um luto tão difícil? Isso, acho que porque é legal falar isso, não precisa ser um psicólogo, né? Todo Uhum, mundo pode ajudar, e deve ajudar, né? Então, permitir que a pessoa fale, reconhecer essa dor, reconhecer esse luto, né? Tem uhum, tantos lutos não reconhecidos que acabam complicando justamente porque não teve essa validação, né? uhum, No ambiente, na sociedade. Então, reconhecer, olha, eu sinto muito, né? uhum, E permitir que a pessoa fale, não mudar de uhum, assunto, né? uhum, Permitir, perguntar se pode ajudar, de que maneira pode ajudar, né? uhum, Geralmente a pessoa sabe dizer, né? Ou se uhum, não sabe, eu te ajudo fazendo isso, ligando todos os dias, não te ajudo. uhum, Estar perto, né? uhum. Ajudar a contar essa história, homenagear, né? Ajudar com, poxa, eu lembro que uma vez, né? Trazer alguma Uhum, memória que seja legal para o enlutado ouvir. São uhum. formas de ajudar. Não É, fingir, né, que nada aconteceu. Não falar do aham. assunto é uma forma de atrapalhar. É, Né? eu acho que isso é muito importante, inclusive para as crianças, né? Porque se tem uma ideia, às vezes, de que, puxa, não se pode falar a respeito de morte com criança, porque vai traumatizar a criança, e às vezes, dependendo da idade da criança, da fase do desenvolvimento dela, às vezes ela não compreende totalmente, né? Assim, o que que é a finitude, o que que é para sempre, porque às vezes a criança não está ainda na fase que ela entende a ideia de reversibilidade, né, ou irreversibilidade. Então, às vezes uma criança pequena, por volta de 4, 5 anos de idade, ela brinca, né? Morreu, voltou, acordou, dormiu, não tem essa ideia fixa, mas É. quando a criança já é mais velha, falar sobre assim a morte, a dor, a perda, e aí de maneiras muito diversas, né, Cláudia? Tem muitos livros para falar sobre esse assunto. É importante trazer mesmo e falar sobre esse assunto. Só que às Uhum. vezes dá receio, né? Porque a criança começa a ficar entendendo que de fato ela pode perder inclusive os próprios pais, e que ela também Sim. algum dia vai morrer. E aí, como é que a gente pode lidar com uma criança pequena quando ela começa assim a falar sobre esse assunto e começa ela mesma a ficar com medo? Então, a gente pode assegurar, né? É claro que a verdade é que a gente não sabe, né? Mas dá para assegurar a criança
falando do assunto e falando, olha, a gente, tá todo mundo se cuida, mamãe e o papai, a gente se cuida, né? A gente Uhum, não tem, tá todo mundo seguro, né? Você tá uhum, seguro, nós estamos seguros. E dá, isso não vai acontecer agora, né? aham, Então, dar essa segurança concreta no momento é importante, é muito mais importante do que deixar de falar, né? Esse aham, falar é muito mais o medo do adulto de não saber lidar com a dor da criança, com o medo da criança, né? Mas aham, a criança sabe que isso uhum, aconteceu, né? E a fantasia às vezes é muito pior. uhum, Então, falar de forma mais concreta possível, né? uhum, Então, se alguém morreu porque tinha um dodói, um machucado muito grande, né? Não era um uhum, machucadinho, né? Para fazer uhum, o corpo parar. Bom, e vai no médico, o papai vai no médico, a gente se cuida, tá tudo bem, né? O adulto uhum, precisa dar essa segurança para a criança. uhum, E tá tudo bem falar, né? E dependendo da idade, claro, assim, a gente não sabe, nós nunca uhum, saberemos, né? Mas a probabilidade é que quando a gente ficar, né, muito mais velho, é que vai acontecer. uhum. Tem alguém falando aqui, deixa eu ver aqui, né? Ademir, existe agravante para pessoas que moram em cidades pequenas? Várias pessoas desaparecem do convívio social. Você sabe que morreram, mas a vida social das cidades pequenas não voltam ao normal. Então, o que seria isso, né, para uma cidade pequena, menor? E aí podem colocar perguntas, quem quiser, né, fazer comentários e a gente vai conversando aqui. Sabe o que é interessante? Eu estava falando disso outro dia com uma pessoa, uma médica lá de Araraquara, né? Essa questão de a cidade pequena, algumas pessoas, até nessa cidade tinha um jornalista, parece que ficava anunciando quem morreu, quem estava internado, como não tá, Aham, fala das pessoas, são médicos, né? Pessoas que todo mundo conhece. uhum, Então, assim, tem uma coisa muito ruim que primeiro que é muito invasivo, né, para a uhum, família. Segundo, que fica dando notícia, o excesso de notícia não é bom para a população, né? A uhum, população precisa saber como se proteger, o que está acontecendo, claro, né? Mas esse excesso para todo mundo fica um estado, né, de alerta, e todo mundo fica vinculado, né, com uma pessoa uhum, que não conhece, né? E depois sofre uhum, aquela perda com todo mundo. Então, mesmo sem esse excesso de notícias, acho que acontece isso como acontece com ídolos, por exemplo. Né? uhum, Os fãs, o vínculo não depende da reciprocidade. Então, você uhum, conhecer aquela pessoa e ter algum afeto, né? Ou ter notícias dessa pessoa sempre, ela de repente não está mais lá, você pode uhum, acabar vivendo esse luto também. Né? Claro que uhum. depende do grau de proximidade para entender quanto que vai afetar. Mas eu entendo o que ele está dizendo, eu acho que é muito isso, né? As pessoas, o luto fica mais próximo, Mais né? Fica próximo, menos né? número, mais Uhum. personalizado. Exato. E você teve Covid na sua casa, né? Você mesma Tive. falou assim que uma coisa é quando a gente ouve falar do Ah, Covid, é. outra coisa é quando tem Covid em casa, né? Dentro de E aí a casa. situação ela é muito mais estressante porque a gente sente, né, essas É. preocupações todas e os medos muito próximos. E antes a Mas gente falava do enlutado mais distante, né? Agora acho que uhum, todo mundo já conhece alguém que morreu de Covid. Ficou mais perto, uhum, né? A gente está numa crise mesmo, né? Que uhum, mantém todo mundo num uhum, estado de luto mais emergencial, né, que demanda uhum. muito mais autocuidado, essa regulação, porque está todo mundo vivendo isso. Agora, sabe que eu Né? estava pensando que também tem o luto, né, de morte mesmo por Covid, e tem o luto de muitas perdas, que às vezes não são mortes reais, mas como, por exemplo, não ir para a escola para os adolescentes, É, né, não encontrar a vida social, e eu acho que a gente pode até caracterizar como um luto. Eu vejo o quanto os jovens estão sofrendo, e as estatísticas mostram que os adolescentes e os jovens adultos têm tido mais problemas de saúde mental do que os jovens mais velhos e os adultos mais velhos. Então, o impacto do Covid pelo isolamento, de fato, ele é muito mais significativo nas idades menores. E aí sim. começa a aparecer, né, os problemas de depressão dentro de casa, devido a
perda das atividades sociais mesmo que eram comuns. Sim. Então, assim, como a gente pode dar conta, né, de tantos problemas de saúde mental devido ao luto e devido a perdas que não são, às vezes, perdas só de, né, de pessoas. Sim, Então, simbólicas, né? Sim. Eu acho que o primeiro passo é o que a gente está fazendo aqui, reconhecendo, né, que são perdas, né? Os pais reconhecerem a quantidade de coisas, né, que eles estão perdendo. Eles não estão só felizes ali que estão num canto jogando o jogo, podem até estar, né, superficialmente felizes, que estão se esquivando de outras situações, né, mais difíceis de socializar, mas são muitas perdas, né? Perda de repertório social, imagina quanto, né? Depois vão ter que, né, correr atrás, como é que o repertório, né, de namorar. E aí várias coisas ao mesmo tempo, né? Que é o que a É, gente estava falando aqui, né? Do Gilson, que estava falando que perdeu pessoas da mesma sim, família, né, Gilson? Como é mesmo um agravante, alguma coisa difícil, e que não é que a gente possa encontrar uma fórmula para falar, olha, faça isso que dá certo. Mas você, de fato, no começo vai estar com alguns sintomas mesmo, né? De memória, de atenção, não consegue se concentrar nas coisas como antes, porque a sua mente está no estado, né, assim, de distanciamento. Ele precisa, de alguma forma, dessa, né, de se voltar mais para dentro para fazer esse processo acontecer. Inclusive, a sim, depressão mesmo, ela, em termos assim do desenvolvimento da natureza humana, ela pode ser até uma forma de lidar com capacidades, às vezes, de tomar decisão. No momento difícil da vida, a pessoa ela tem que ficar mais quieta, mais introspectiva, para poder dar conta de tantas coisas que estão acontecendo. E aí, quando ela fica, né, com essa energia mais voltada para si mesma, ela tem dificuldade de colocar energia nas atividades, de prestar atenção, então, eu acho que a gente não deve forçar. Se você não está conseguindo, de fato, prestar atenção, trabalhar, pode ser que você precise ainda desse tempo mais introspectivo, falando sobre esse assunto, reconhecendo essa dor, para poder, como um túnel, né, entrar e sair por esse caminho do outro lado. O problema é quando a pessoa fica travada no meio, né? Ela não vai para frente, não vai para trás e fica no meio desse assunto. A gente precisa começar esse processo e passar por isso. E aí, claro, eu queria que você contasse do livro também, né? Que vocês estão aí já aproveitando. publicando. Aproveitando que ele falou do filho, né? A gente eu tenho um grupo de mães que perderam filhos e a gente, no começo, quando todas passamos pela situação, a gente não via, sentia falta de livros em português que não tivesse viés religioso para ajudar. E aí a gente se reuniu agora, passamos anos pensando nesse projeto e a gente escreveu, contratamos uma escritora ótima para nos ouvir, contar essa história. E tá agora, essa semana, acabou de sair do forno, tá na E quantas pré-venda. mães, Clau? Quantas Somos mães 7. que. 7 mães que vocês se reuniram, 7. tá? Em idades diferentes, cada uma Idades perdeu. diferentes, causas diferentes, mas a Marina foi alinhavando questões em comum. Não é um livro biográfico, né? Mas Tá. são questões que têm em comum no luto de todas. Você E o pode dar objetivo alguns é ajudar. exemplos? Por exemplo, como fizemos com as coisas do filho quando morreu, a questão, a relação com a religião, né? Como cada uma lidou. Difícil, porque ele é super poético, assim, mas são questões. É poético, mas a gente traz questões muito práticas. Né? O Aham. como ajudar, como não ajudar, né? O que ajudou para a gente, que tem questões muito comuns, muitos clichês, assim, e o que não ajudou.
Uhum. Então, ao mesmo tempo que é muito poético, nosso objetivo é foi deixar muito prático para que possa Uhum. ajudar mesmo. E agora, justo por coincidência, ficou pronto na pandemia, quando um monte de gente, Uhum. infelizmente, vai precisar, né? É, Então, que bom. tá aí. Importante falar sobre isso. O nome é A E Lua e o Girassol, se alguém foi procurar. uhum, é, mas muito lindo mesmo vocês terem feito essa reunião para falar sobre esse assunto e até desmistificar, né? Porque é um Sim, assunto assim tabu, ai, puxa, né? Perder o filho é uma coisa que está fora do curso normal da vida e é alguma isso. coisa que existe, que muitas pessoas nesse momento vão passar por conta da pandemia. E aí o agravante, né, é que assim, quando você tem uma situação que tem começo, meio e ressignifica esse luto e sai, é um pouco mais é um caminho um pouco mais claro, né? Quando começa a colocar várias pessoas ao mesmo tempo, né, que às vezes famílias perdem várias pessoas É, ao mesmo tempo, quanto isso forma um certo bolo, né? Já não se sabe mais de quem que está por- sofrendo, de quem que é, está lembrando, e as pessoas acho que vão ficando tão confusas que elas acabam se distanciando. O que eu tenho notado, assim, é uma dificuldade enorme de falar, de olhar para fora, de é uma dor tremenda, né? Que assim colapsa a pessoa internamente. E aí, é. aos poucos, essa construção de poder ir falando sobre um, falando sobre outro, e Sim, vendo assim, não, e diga. justo o que a gente agora tem para se proteger é o isolamento, que é o contrário do que ajuda, né? Exato. Ajudaria nesse momento, que é a Uhum, rede de apoio perto, né? Por isso que uhum, a gente tem que ser criativos para tentar estar perto, né, dessas uhum, pessoas, uhum. por mensagem, né? Um E a distanciamento, mas gente por vai isso que fazer são um muito grupo, importantes. né? Isso. É, e nós vamos fazer um grupo. Então, conta aí do nosso grupo o que, que a gente pensou de fazer. Começa agora na quinta-feira, né? Grupo para É, enlutados de Covid. Então, por que grupo, Klaus? Você acha que isso pode ajudar o grupo? então, a gente já tem conversado bastante, né, o quanto as pessoas têm precisado de ajuda, né, e Uhum, muitas vezes não conseguem procurar, ou ainda não é o caso de fazer uma terapia individual, não necessariamente todo enlutado precisa, né, de terapia uhum, individual, mas o grupo, principalmente nesse momento, onde falta muito a rede, né, ele tem tido muita eficácia, né, primeiro que tem uhum, um objetivo solidário ali, depois, o cuidar e ser cuidado, né? Quando a gente está num grupo, a gente cuida também, porque quando a gente está ouvindo o outro, a gente está cuidando, né? uhum. E esse cuidar também faz com que a gente se cuide, queira se cuidar, né? Tem Sim. um propósito bem Um benefício, interessante, né, de um cuidar do outro benefício. muito grande. E Uhum, fora escutar histórias parecidas, né? Como o processo do meu livro também. Foi justamente, uhum, a gente quis colocar ali a beleza, a importância da gente se encontrar, de poder uhum, ter um espaço onde a gente podia falar coisas que em outros grupos não conseguia, né? Depois não tem esse ouvido, essa paciência, né? Então, uhum, naquele grupo a gente conseguia, né? Eu incentivo uhum, muito que as pessoas procurem, né? Muita gente uhum, procura ajuda em grupo. Todo mundo pode fazer, né? Tentar juntar algumas pessoas que uhum. passaram pelo mesmo. Até porque Uhum, grupo muito grande as pessoas acabam não se expondo e aí perde essa uhum. eficácia, né? Esse Outro dia benefício. uma pessoa me falou, eu não sei se eu gostaria de passar no grupo, porque né, já são tantas histórias difíceis, eu vou ter que falar, e acho que eu vou ficar mais triste ainda com as histórias das outras pessoas. E aí eu encorajei e falei, olha, eu acredito que é uma forma de enfrentamento. Porque à medida Verdade. que você, né, fale, não, eu não vou falar disso, é muito difícil, a minha história é mais difícil, isso vai ficando como uma gaveta onde tem alguma coisa lá que vai ficando estragada. E a gente precisa abrir essa gaveta, falar sobre o que está acontecendo. Imagina se você abre um armário que tem várias gavetas e daí resolve fazer uma limpeza ao mesmo tempo de todas as gavetas. Como é melhor, né, você sentir que está tudo bem
com todo mundo compartilhando esses sentimentos do que imaginar que... É que às vezes a dor é Exato. tão grande que as pessoas acham que elas não vão conseguir lidar Conseguir. com a dor, É como né? se fosse olhar para o sol o tempo todo, né? Não Uhum, consegue. É muita uhum. dor, né? Então depende Gostei muito do dessa momento. Eu metáfora. gosto dessa Uhum, metáfora, né? Porque é bem isso, assim, como olhar foto, ainda não consigo. uhum, Então é bem como se fosse olhar para o sol. Mas aos uhum, poucos tem que ir se aproximando, né? Talvez muitas pessoas, um grupo já seja muito, né? Mas uhum, tem que achar formas de se aproximar, né? Deixar a uhum, porta um pouquinho aberta e não fechada, né? Para uhum, tentar olhar, voltar, porque a dor tá ali, o que aconteceu uhum, tá ali. Não dá para colocar uhum, uma pedra, né? Não dá uhum. para fingir que não aconteceu. Até dá, né? Tem gente que consegue com É, muita habilidade, é. mas em algum momento a conta vem. E tem um Uhum, risco, né, de viver assim também. Você fica na superfície, porque se você uhum. for fundo em qualquer relação, isso vai aparecer, Vai né? aparecer. É, não, muito Mas é lindo enfrentar, tem pensamento. um benefício muito grande. Eu acho que vai ser super importante. E vai ser um grupo pequeno, né? E a gente, o Uhum. objetivo é mais que as pessoas se escutem, né? Falem do que estão vivendo agora. Isso, e para se inscrever, entrar em contato com a nossa central de atendimento lá da Plenamente, e aí a Sueli, que é a nossa secretária, pode ajudar vocês na inscrição e tudo isso. Agora, muito legal também, Cláudia, a gente pensar em todas as técnicas, né? Você também fez é, MDR e EMDR, né? Que eu acho que você pode também contar um pouquinho sobre essa técnica que é uma forma de ajudar as pessoas e que tem princípios aí muito interessantes científicos. Explica um pouco do EMDR, Uhum. o que seria? Uma EMDR é uma técnica que foi desenvolvida para trabalhar trauma, principalmente. Hoje a gente já expande para muitas outras questões. Uhum, Mas basicamente a gente induz os movimentos dos uhum, olhos no sono, porque quando a gente está dormindo, o nosso movimento dos olhos faz com que uhum, a gente ative os dois hemisférios ao mesmo tempo e uhum, reprocesse tudo que a gente viveu no dia. Então, uhum, nessa técnica, a gente vai induzir o uhum, movimento, a estimulação bilateral dos dois uhum, hemisférios, né, ao mesmo tempo, para que a gente possa reprocessar emoções que não foram processadas lá atrás, né, em uhum, traumas, fobias. Parece uhum, complicado quando a gente explica, mas a técnica é muito simples, né? Tem uhum, protocolos que a gente segue e é praticamente uma técnica de uma terapia não verbal. A pessoa não precisa falar uhum. muito, mas ela vai imaginar, né, a situação. E a gente vai lá tentando desatar esses nós que ficaram presos, né, lá atrás, essas emoções congeladas. A ideia é que hoje a gente não precise ter uma emoção, é, a gente possa ter uma emoção adequada para a nossa realidade e não a mesma de algo que aconteceu lá atrás, né? Então eu Então, lembro, você né? sabe que eu fiz, né, por conta O de uma situação também familiar aí, difícil e tudo, e que que você aí você achou? mesma falou, né, ah, tem TMDR e tal, e eu fiz, e de fato me ajudou muito, porque parece que assim, as memórias, as coisas traumáticas, elas estão ali, mas elas não ficam ativas o tempo inteiro, parece que aquilo, né, assim, parece que o sol ele fica um filtro, você consegue olhar com É, uma maneira melhor, né? Então, eu a tô gente vendo vai aqui. reprocessando, né? A ideia é que a gente possa lembrar de coisas ruins, por exemplo, um assalto ruim, e falar, bom, isso foi Uhum, muito ruim, mas eu não preciso ter aquela emoção como se eu estivesse sendo assaltada agora, né? uhum, Porque nem, não tem nenhuma função eu ter essa uhum, emoção desproporcional, como se eu uhum. estivesse sendo assaltada sem estar, né? Então E essa é a como ideia, ajuda? ajustar, Então, assim, ajuda. o EMDR é uma técnica que ajuda mesmo. Então, se vocês estiverem passando por uma situação de luto assim traumática e difícil, já patológica, eu recomendo. A Cláudia faz EMDR, tem, né, vários centros chama EMDR, MDR. né? E aí é uma técnica bem reconhecida. E a Maísa está aqui falando que a minha mãe é sua fã. Obrigada, eu agradeço, não sabia.
Mas legal, Clau. E olha só, que mais que a gente pode dar de dicas, sobre esse assunto e além de falar sobre isso e reconhecer. Reconhecer que todo mundo pode ajudar, né? Não falar do assunto não é uma forma de perpetuar o tabu, né? E acabar Uhum, não ajudando, mantendo a pessoa que está enlutada isolada, né? uhum, Entender o quanto é importante essa rede de apoio, né? Principalmente uhum, nesse momento que ninguém está vendo ninguém praticamente, quando não teve o uhum, enterro, né? Mal teve enterro, assim, uhum, com os abraços e homenagens. Mais importante do que falar é ouvir nesse momento para o uhum. enlutado, né? Porque muita gente fala, mas não tenho o que falar, não sei o que falar. E nós temos até assim um artigo no site da Plenamente sobre isso, que dizer, eu até gravei um podcast sobre esse assunto, que falar para, né, uma pessoa enlutada e tudo, porque claro que nesse momento não tem nada de positivo que você possa falar. Por exemplo, né, você perdeu a sua mãe, mas pelo menos ela deixou de sofrer, mas assim, puxa, pelo menos essas palavras Não, do tipo tentar achar uma coisa positiva para encaixar ali não serve, é, né? A é, melhor coisa mesmo é reconhecer, dizer sinto muito, ter empatia para você falar, eu estou aqui com você. E você já deu dicas também, né, Cláudia? Não só falar, mas às vezes fazer isso, coisas, trazer comida para a pessoa, né? Presentear, isso. falar sobre lembranças daquela pessoa que é falecida, porque tem uma angústia grande no sentido de que uma pessoa que é falecida não vai mais fazer histórias, ela vai parar, né, de ter novas memórias. Então, Exato. as memórias das pessoas que lembram dessa pessoa falecida falando para você é como se fosse uma nova memória, né? Presente, um Eu me presente. lembro daquela vez que aquela pessoa foi na minha casa, que não sei o que, aquilo é uma memória. Então, é muito bonito a gente poder falar sobre a pessoa falecida com respeito, com assim admiração para aquelas pessoas que perderam. Eu fiz isso recente com um paciente que faleceu, né? E aí eu liguei para as filhas, né? E falei, olha, eu sinto muito e eu queria te contar que essa pessoa é uma pessoa super querida, que ela, né, assim, tinha realmente grande admiração por você, ou por isso, nossa, assim, eu senti que Legal. aquilo foi uma coisa que tocou muito, como uma, né, assim, claro que nada que pudesse quebrar sigilo, Mas mas falar vai dando é, sentido, é, né? Quer dizer, essa pessoa deixou marcas, né? Porque deixou o que fica marcas. para o outro permanece, é um pouco dessa pessoa que permaneceu no mundo, né? Não É, é tudo que desapareceu, é um legado, são as marcas que ela deixou. Essas histórias vão ajudando a elaboração do uhum, luto, né? Essa narrativa. uhum. Obrigada a você, Carol. Então, É, que a gente, Carol, generosidade, nosso propósito é saúde mental, né? É ajudar as pessoas a viverem melhores com elas mesmas, com os outros, com as famílias. E a gente acredita que, né, assim, o Freud falava em talking cure, e é a cura através da fala. Então, ao falar sobre esse assunto, a gente cuida, a gente aquela dor trata ao falar, compartilhada, dor diminuída, não é? também. Então, a gente sentir junto, a gente estar nesse grupo e fazer esse grupo, é, que eu acredito que vai ser alguma coisa de grande ajuda. Muito Sim. bem, memórias afetivas, isso mesmo. Se mais alguma coisa, Clau, a gente pode ir finalizando. Eu acho que tem. Podemos. E quem Uhum, conhecer, né, lutados que estejam precisando e gostariam de entrar num grupo, será na uhum. quinta-feira, né, às 3 horas. O Quinta-feira, primeiro, né? quinta-feira, o primeiro, quinta-feira às 3 horas, nós vamos estar lá e receber vocês de braços abertos para compartilhar essas informações. Então, eu agradeço muito quem esteve por aqui hoje e a gente vai deixar
essa live aqui gravada, porque a gente sabe que é difícil todo mundo acompanhar à noite, tem muitas coisas acontecendo, e aí a gente deixa gravado para depois outras pessoas escutarem. Deixa o seu comentário, né? Fica aí o convite, e nós estamos sempre querendo falar sobre saúde mental. Muito É isso obrigada, aí, Cláudia, obrigada. pela sua participação, pela sua, né, contribuição e quanto conhecimento que você Obrigada a vai agregando você. sobre esse assunto. Muito legal. Vamos aproveitar e falar para ajudar, né? Exato. Obrigada pela oportunidade, Beijos. Má. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.